A gente então está aqui para isso, para nos lembrarmos disso. E nós vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus, que está na minha Bíblia, está na sua também, né? Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir a sua Bíblia, você abre no capítulo 6 do Evangelho de São João. Deixa eu abrir aqui, bem no lugarzinho aqui. Do versículo 68, capítulo 6, versículo 68 do Evangelho de João, fala isso aqui. Eu vou ler para vocês. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Pronto, podemos assentar. Eu acho que não precisava nem pregar mais. Quando a gente lê um negócio desse aqui, já está tudo dito para vocês, né? Mas eu quero conversar com vocês, por que ele falou isso? Amém? Por que ele disse isso? O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de operar um milagre extraordinário. Talvez um dos maiores milagres que ele operou. Ele reuniu um grupo de pessoas numa montanha e começou a pregar para essas pessoas nessa montanha. E quando ele começou a pregar, o tempo foi passando. Para vocês terem uma ideia, ele ficou 3 dias pregando para as pessoas numa montanha. 3 dias as pessoas não saíram dali, ficaram ali com ele, ouvindo o que ele tinha para dizer. E era uma multidão assim incontável. Para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento fala que só de homens eram 5.000 homens. 5.000 homens, não estavam contando as mulheres nem as crianças. Alguns historiadores imaginam que havia mais de 10.000 pessoas nesse dia ouvindo uma pregação dele, um seminário que ele deu. Foi um seminário de ensinamento. Ele reuniu essa multidão, talvez incluindo mulheres e crianças, sempre tem mais mulher do que homem. Ele deveria ter aí umas 12.000 pessoas, alguns acreditam, outros falam em 15.000. E aquelas pessoas ficaram paradas ali ouvindo ele, ficaram simplesmente fascinadas com os ensinamentos dele. E esse período era um período próximo da festa judaica da Páscoa. E quando vinha essa festa da Páscoa, os judeus todos desciam para Jerusalém. Havia um verdadeiro trânsito nas estradas. Todos os caminhos levavam para Jerusalém, porque os judeus sabiam que o lugar de adorar era lá em Jerusalém. Eles iam para essa viagem, levavam comida para comer no meio do caminho, porque geralmente esses trajetos eram feitos a pé. De onde Jesus estava para chegar até Jerusalém, ainda tinha 200 quilômetros quando eles pararam no lugar. Imagine vocês que parou aquela multidão ali, que estava em trânsito. Jesus aproveitou que eles estavam ali. Jesus não estava muito animado para ir para a cidade de Jerusalém. Ele sabia que já havia todo um esquema lá para tentar matá-lo fora da hora. Por isso que ele reuniu o pessoal na Galiléia, 200 quilômetros longe de Jerusalém. E ele começou a pregar, a dar os ensinamentos finais, como que consolidando na cabeça das pessoas aquilo que Deus queria, com respeito de proposta que Deus estava levando ao povo judeu. Quando eu falo proposta, tudo que Deus tem para você é uma proposta, você pode aceitar ou não. Se você acreditar na proposta de Deus, na proposta de Jesus, você toma posse, essa proposta passa a fazer parte da tua vida. E essas propostas, então, feitas por Jesus, elas devem, então, serem aceitas para nós conseguirmos o benefício de tudo isso, que no caso aí era a vida eterna. E Jesus começou a pregar. Vocês imaginem as pessoas acreditarem numa proposta que na verdade ia se confirmar na vida da pessoa depois da morte. Como acontece com você que está aqui. Uma das coisas que a gente nunca se prepara na vida é para morrer. A gente só se prepara para viver. Mesmo a morte sendo uma realidade inevitável na vida de qualquer um, nós sempre estamos preparados para a vida. A gente está batalhando, a gente está sonhando, a gente está realmente querendo obter conquistas. Mas às vezes essa outra fase da vida chega de uma forma repentina e nós temos então que encararmos a realidade.
E para encarar essa realidade, às vezes a preocupação com essa vida é tão grande que a gente não se prepara para essa fase inevitável na vida de qualquer um de nós, que nós procuramos adiar o máximo possível, mas que nem sempre nós conseguimos isso. E Jesus estava trazendo uma proposta, que era alguma coisa que as pessoas tinham que acreditar, porque se referia à vida eterna, praticamente a tudo aquilo que deve acontecer depois, tentando provar para nós que nós não caímos no esquecimento, que a vida não acaba, que nós não perdemos a consciência, mesmo depois que o nosso coração para de funcionar e o nosso cérebro para de funcionar. Jesus estava querendo dizer que a vida continua de uma outra forma e que era necessário, então, estar preparado para viver essa realidade que vem depois. Para as pessoas acreditarem nisso, não era muito fácil. Como não é muito fácil para nós também. Mesmo sabendo que daqui a uns 70 anos, pouco de nós estaremos aqui. Talvez só eu aqui cuidando dos menininhos, orando por eles aqui, né? Mesmo sabendo de tudo isso, a gente ainda tem alguns questionamentos com respeito a isso. E diz a palavra que Jesus pregou lá, ensinou, e no último momento, no último dia, ele percebeu que o pessoal estava com fome. Porque eles levavam comida, e a comida que eles costumavam levar para ir comendo no meio do caminho, era pão e peixe frito. O peixe já ia assado para eles poderem comer longos dias da viagem até a cidade de Jerusalém. Jesus viu que o pessoal parou ali, e ali eles começaram a consumir o que era para comer caminhando. Eles estavam consumindo parados ali, e foram consumindo tudo que eles tinham. Jesus pensou, bem, eu tenho que dar de comer para esse pessoal aí. Não vai dar para deixar eles assim de qualquer jeito. Os discípulos chegaram, conversaram com Jesus, mas viram que aquilo ali era alguma coisa que não tinha como resolver. Aí parou, diz a palavra que um discípulo chegou, falou despretensiosamente, Jesus, tem no meio da multidão um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão dessa, né? Jesus disse, então me chama esse garoto aí. Aí Jesus negociou com o garoto. Disse, rapaz, pediu para o menino, tu me dá esses 5 pães que tu tens aí, esses 2 peixes assados, que era que o menino ia levar para a viagem, na caminhada até Jerusalém. E o menino aceitou e entregou para Jesus. Encurtando a história, Jesus mandou os discípulos sentar as pessoas em grupos. Ele abençoou aquele pão e aquele peixe, diz a palavra de Deus. E depois que ele abençoou, ele começou a partir o pão. E o certo é que o pão começou a se multiplicar, não se acabava, os pedaços de peixe também iam se multiplicando, se multiplicando. E Jesus mandou recolher um monte de cesto no meio da multidão, e ele foi enchendo aquilo ali tudinho. Depois que ele encheu tudo, ele disse, pode dar de comer para todo mundo aí. E os discípulos se reuniram lá, pegaram e foram dar de comer para a multidão. Todo mundo comeu pão, comeu peixe à vontade. A Bíblia diz que ainda sobrou 200 cestos de peixe, ou seja, sobrou 12 cestos de peixes e de pão. Jesus mandou recolher o que o pessoal comia, deixava jogado lá na relva. Jesus recolhe tudo, recolhe. Ainda sobrou 12 cestos de pães. Depois de todo mundo comer e ficar bem saciado. Aí depois que ele fez isso, as pessoas que estavam ali ficaram demais empolgadas. Você imagina só presenciar uma cena, todo mundo se empolgou. Eita, que coisa poderosa! Aí a multidão decidiu que queria aclamar Jesus como rei. O pessoal se reuniu, gente, vamos aclamar ele como rei aqui agora? Fazer uma aclamação e nós declaramos que ele vai ser o nosso rei. Só que o lugar tinha um rei, e o rei do lugar se chamava Herodes, que era um título, né? Tinha o Herodes, que dominava o lugar. Aquilo ali seria um ato antidemocrático, colocar um rei no lugar de um rei que tinha, isso tinha tudo para dar problema. E eles se reuniram, vamos pegar agora Jesus e vamos aclamá-lo como rei. Aí diz a palavra de Deus
que Jesus, quando percebeu a euforia de todo mundo, Jesus se afastou de todo mundo e foi para cima de uma montanha orar. Ele não queria aquilo, ele não estava querendo ser rei de nada. Ele queria pregar e trazer para as pessoas uma proposta nova, que eles não conheciam, que era a proposta de vida eterna, ensinada por Jesus, e diz a palavra de Deus, que ele subiu para uma montanha para poder se isolar das pessoas. Foi lá para o alto da montanha orar, só para fugir das pessoas. Ele ficou lá. O pessoal aqui embaixo todo empolgado, o pessoal estava meio agitado. Olha, poxa, vamos fazer dele rei, vamos aclamar logo ele como rei. Já pensou um rei desse aí? Um rei desse que a gente está precisando, ninguém vai nem passar fome mais, que ele multiplica alimento, imagine só. E houve uma verdadeira empolgação, e Jesus foi lá para o alto da montanha, ficou esperando lá. O pessoal ficou esperando ele descer aqui, as horas foram passando, deu meia-noite, deu 1h, deu 2h, e ele não descia, e o pessoal foi embora. Ele esperou o pessoal ir embora. Aí, quando ele sabia que não tinha mais ninguém lá embaixo, só estavam os discípulos, ele desceu. Ele desceu na quarta vigília da noite, diz a Bíblia, mais ou menos entre as 13 e as 6h, foi o horário que ele desceu. Ele desceu a montanha, é que diz a passagem, que ele chegou lá na beira da praia, o barco dos discípulos não estava lá. O barco tinha separado da beira da praia, o vento batendo no escuro foi empurrando o barco. O certo é que o barco ficou distante da margem de 6 a 8 quilômetros. Olha, 8 quilômetros é muita coisa, é daqui lá na outra igreja que eu tenho, que é o Monte Castelo. É muito distante. E quando ele desceu, o barco estava a essa distância, estava muito distante da beira da praia. Ele olhou, e o pessoal não está aqui. Cadê os discípulos? Cadê o barco? E não achava o barco. Foi aí que aconteceu aquele milagre que a Bíblia chama, que ele resolveu ir para o barco, mas ele resolveu ir andando sobre as águas para poder chegar no barco. Ele fez uma caminhada, eu acho que de 1 hora para poder chegar no barco, porque andar 6 a 8 quilômetros é mais ou menos 1 hora de caminhada. Ele pegou, foi fazendo a caminhada, era de madrugada, estava escuro, ele foi andando sobre as águas, em direção do barco, porque os discípulos, distraídos, não viram que a onda foi puxando o barco, e jogou o barco lá para longe. E Jesus foi andando. Quando ele se aproximou do barco, que os discípulos viram, estava escuro ainda, viram que tinha assim um vulto andando sobre as águas, e eles se apavoraram, eles tomaram um susto. Diz a Bíblia que o que ficou mais assustado foi o Pedro, que foi o que gritou. Ele gritou dizendo: Senhor, socorre-nos, é um fantasma. Ele pensou que era um fantasma. É o que diz aqui a palavra de Deus. É um fantasma, ele gritou. Aí Jesus gritou lá do meio do mar: não temam, porque sou eu. Jesus falou. Quando Jesus falou, não temam porque sou eu, o Pedro disse: és tu, Senhor? Então me deixa ir contigo aí, deixa eu te encontrar na água aí. Jesus: vem, Pedro. E ele saiu e se tornou a única pessoa a andar sobre as águas depois de Jesus. Ele pisou na água e foi andando na água, foi andando, na direção de Jesus. Ele foi nessa caminhada. Mas lá pelo meio do caminho ele vacilou. No meio do caminho, que ele caiu na realidade, que a ficha caiu, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Estou andando na água, rapaz, não acredito. E quando caiu a ficha dele, ele se preocupou, ele sentiu medo. Por que ele sentiu medo? Diz a palavra de Deus. Que ele começou a olhar para o movimento das águas. Ele começou a ver que estava tudo balançando do lado dele, a água tudo mexendo, e ele olhou e ele desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para o que estava acontecendo à volta dele, que era alguma coisa impossível. Ele estava ali desafiando a física, desafiando tudo. E ele começou: mas isso é impossível, não pode. E começou a olhar para o movimento das águas. E quando ele começou a olhar muito para as águas, e parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Começou a afundar, e ele dentro d'água, até que ele se apavorou. Ele já estava no limite já, porque as águas não estavam tão calmas. Aí quando ele viu que ele podia morrer afogado,
Ele, mais uma vez, ele pediu ajuda para Jesus. Ele gritou dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda aí. Jesus foi lá, pegou ele pelo braço, alguns dizem que pegou pela barba. Aí pegou ele, levantou ele e disse assim para ele: por que tu duvidaste, ô homem de pouca fé? Pegou ele e botou ele dentro do barco. Os caras ficaram tudo calados. Rapaz, que é isso? A gente tem uma lição que a gente aprende nessa passagem da Bíblia, que eu acho muito legal falar já. Falei muitas vezes. Tudo é lição, tudo é pedagogia de Deus. O que está registrado é para ensinar para nós muita coisa. Até esses acontecimentos têm uma proposta pedagógica para nós. E tem uma muito importante que eu acho nessa passagem do Pedro, que é essa. Toda vez que você para de olhar para Jesus, você afunda. Às vezes você quer servir a Deus, quer servir a Jesus, mas você está preocupado com a vida dos outros. Ah, porque o fulano fez isso, aquele da igreja fez aquilo, aquele ali caiu, aquele ali está fazendo essas besteiras. E você começa a olhar para essas coisas. E quando você olha para essas coisas, para a falha humana, para a imperfeição humana, que às vezes costuma impactar muito as pessoas, inevitavelmente você começa a desviar o olhar de Jesus para olhar para a fraqueza dos outros e para os defeitos dos outros. Fatalmente você acaba afundando também. A Bíblia tem uma afirmativa que eu acho muito interessante: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você está de pé, se mantenha de pé, se cuide, não fique olhando para os problemas dos outros, não. Vocês estão me entendendo? E eu acho que o ensinamento nessa passagem é exatamente esse: olhar para Jesus sempre. A única pessoa perfeita que nós temos é Jesus, é Deus. Qualquer ser humano não tem perfeição. E se você começar a olhar muito para isso, você acaba de alguma forma perdendo a sua fé quando tem que olhar para Jesus. Significa o quê? Parou de olhar para Jesus, você está realmente com uma probabilidade de afundar. Quase todo mundo que afunda espiritualmente, afunda por parar de olhar para Jesus. E o certo é que aconteceu tudo aquilo. Eles subiram no barco, Jesus subiu no barco, e eles atravessaram para o outro lado do mar da Galileia, que essa era a intenção. Jesus subiu lá para passar para o outro lado, para fugir do pessoal que estava atrás dele. Quando amanheceu o dia, aquela multidão que tinha comido pão e peixe, a maioria deles vieram no lugar onde eles tinham comido pão, vieram tudo atrás de Jesus lá. Chegaram lá no lugar: procura ele, não está aqui, não está aqui. E o pessoal: onde é que ele está e tal? Talvez alguém disse: olha, ele passou no barco para o outro lado. Aquela multidão saiu atrás. Porque, na verdade, o mar da Galileia é um lago, né? É um lago muito grande. Parece que é 16 quilômetros de diâmetro, que eu ouvi falar, é mais ou menos isso. E eles saíram pelo mar da Galileia, foram rodeando, foram bater lá do outro lado onde estava Jesus. E encontraram Jesus. Todo mundo muito empolgado, todo mundo muito entusiasmado. Pessoal atrás de Jesus. A única pessoa que não estava animada em ver aquela multidão era Jesus. Jesus não estava nem um pouco animado, nem um pouco empolgado quando viu aquela multidão atrás dele do outro lado do mar da Galileia. E o pessoal animado: ei, Jesus, a gente estava atrás do Senhor, nós fomos procurar lá no outro lugar, lá no lugar de outro, nós fomos bater lá atrás do Senhor, lhe procuramos lá, mas o Senhor não estava lá, a gente veio lhe encontrar aqui, poxa, a gente estava lhe procurando. E começaram numa empolgação com Jesus, e Jesus parado, olhando todo mundo, sem falar nadinha. Até que Jesus falou: eu sei porque vocês estão atrás de mim. Vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Porque vocês comeram pão ontem, comeram peixe, e vocês vieram atrás de mim de novo para comer do pão e para comer de peixe de novo. Vocês vieram atrás dos meus milagres. Só que não vai ter milagre hoje. Vocês querem milagre, mas não vai ter milagre. Jesus operou aquele milagre para poder resolver uma necessidade do momento. Mas o pessoal queria ficar comendo pão de graça e comendo peixe de graça. Jesus sabia a intenção. Jesus sabia que muitos estavam ali, não por querer a mensagem dele, não por querer aceitar a proposta dele, mas queria atrás do milagre. É interessante, se passaram quase 2000 anos e as pessoas continuam do mesmo jeito, só procuram Jesus para milagre.
Sempre é assim, as pessoas querem alguma coisa. O dia que não tem o milagre, tem gente que perde até a fé. Eu acho que Jesus fica triste, porque o milagre é uma consequência na vida da gente. Ainda hoje, as pessoas, quando vão procurar Jesus, às vezes não é por conta de querer algum compromisso com os ensinamentos dele, mas é realmente se beneficiar daquilo que ele é capaz de fazer por ser Deus da vida da gente. E isso não é bom. E Jesus diz: pois é, vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Porque vocês estão querendo comer pão de novo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele falou assim: o pai de vocês comeu pão lá no deserto e todos eles voltaram a sentir fome, disse Jesus. Mas eu tenho um pão para dar para vocês, que se eu der para vocês, nunca mais vocês vão sentir fome. Vocês vão comer desse pão e vão ficar saciados para a vida eterna, disse ele. O pessoal: eita, que pão é esse poderoso? Que pão é esse? E Jesus começou a falar do pão, porque era o pão que o pessoal estava atrás. Ele disse: ó, vocês estão atrás desse pão material, que é perecível. É um pão que vocês comem hoje, amanhã vocês vão precisar comer de novo, porque vão sentir necessidade de comer. Mas eu tenho um pão que vai matar a fome de vocês definitivamente e que vai saciar vocês. E o pessoal: que pão é esse, rapaz? Que pão é esse? Aí Jesus resolveu falar. Eu vou pregar para vocês aqui. Só que nesse dia essa pregação dele foi pesada para o pessoal. Ele foi e disse essa pregação dizendo: eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. Eu sou o pão que desceu dos céus. Ele falou para as pessoas. Jesus, quando começou a falar isso, ele começou a deixar claro que ele era o alimento que ia saciar a fome espiritual daquelas pessoas, provando que o principal problema que elas tinham não era a fome física, mas é a fome espiritual que desequilibra e que desajusta totalmente a vida do ser humano. Ele precisava dar esse pão para poder alimentar as pessoas para a vida eterna, e as pessoas começaram a ouvir aquela pregação totalmente fora do padrão daquilo que eles queriam, sem milagres. Eles pararam e disseram: ah, mas essa pregação está muito chata. Sabe o que o pessoal falava lá, diz a Bíblia? Depois você lê em casa no capítulo 5. Quem é que pode ouvir isso, gente? Quem é que pode ouvir essa pregação pesada aí? Sabe o que as pessoas fizeram? Todo mundo começou a ir embora, a audiência foi embora todinha. Jesus pregando, um virou as costas: não dá não, essa pregação não está boa não. Essa pregação não dá. Todo mundo começou a virar as costas, foram embora. Quando viu, Jesus ficou sozinho. A multidão empolgada perdeu a empolgação, porque não houve milagres, mas Jesus veio com uma mensagem se apresentando como o pão da vida. Todo mundo virou as costas e foi embora para casa e deixaram Jesus falando sozinho. Meu irmão, Jesus ficou bolado. Foi a primeira vez que a gente viu Jesus bolado. Como diz os adolescentes, bolado, né? Ele ficou meio chateado. Ele viu todo mundo ir embora, ele ficou sozinho ali. Ele olhou, só os discípulos ficaram desconfiados. Os discípulos: ih, rapaz, o negócio está feio aqui, ó. Está pegando a coisa aqui. O pessoal foi tudo embora, Jesus está aí sozinho. Jesus ficou parado lá olhando o pessoal indo embora. Ele teve aquela sensação que é péssima. É quando você tem aquela sensação que você entende que você não está sendo assimilado. Ele falou 3 dias ensinando as pessoas, e tudo que ele falou em 3 dias, ninguém conseguiu assimilar nada. Nada. Aquilo ali foi um teste para mostrar unicamente que os 3 dias que ele passou ensinando lá na montanha, parece que não fez efeito na compreensão e no entendimento daquelas pessoas que estavam lá com ele. Aí ele se chateou. Ele olhou para os discípulos, meio chateado assim, e fez uma pergunta: e vocês? Vocês aí, os 12 lá, tudo desconfiado lá. E vocês aí? Vocês não querem ir embora também? Vocês não querem acompanhar os demais que foram embora, que me deixaram sozinho aqui? Aí diz a palavra de Deus que o Pedro se levantou e disse aquelas palavras: não, Senhor, a gente não quer ir embora não. Para que iremos nós, disse Pedro, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Foi o que o Pedro falou para Jesus, aquelas palavras. Aí Jesus se aliviou. Poxa, pelo menos eles parece que estão entendendo. Mas não estavam entendendo, não. Na hora foi o impulso que levou o Pedro a dizer aquilo, porque lá na frente ele acabou negando 3 vezes e provou que ele estava com outro entendimento. Meus irmãos, e essa palavra ficou, Jesus se acalmou e saiu dali, e ficou claro nesse dia que as pessoas o procuravam Jesus, porque queriam ser beneficiados pelo poder sobrenatural que ele tinha. Mas ele estava preocupado não em dar o poder sobrenatural, mas ele estava preocupado em dar para as pessoas a garantia de que quando elas morressem, elas não iam para o Hades ou para o Sheol, que é o lugar que fica as pessoas que morrem sem Deus, que a gente chama de inferno, mas o inferno vai ser aberto só no dia do juízo final. Mas existe um lugar que as pessoas vão, que Jesus não queria que fosse. Jesus, quando começou a pregar para essas pessoas, a intenção dele era fazer com que essas pessoas aceitassem uma proposta de vida eterna, essa proposta que dá para nós a garantia de quando o nosso coração parar de bater, o nosso cérebro parar de funcionar, a certeza que nós vamos para um lugar que Jesus chamou de paraíso. Diga glória a Deus. Paraíso. Vida eterna é isso, é poder ir para o paraíso. Aí você fica, mas como é? Como é o paraíso? Quem quer saber como é o paraíso aqui? Levante a mão. Olha bem que você está levantando a mão aqui. Quer? Tá bom, quer? Hoje? Hoje não, veja bem uma coisa. O paraíso, baseado pela Bíblia, é um lugar. Poxa, pena que aquele gráficozinho que mostra o terceiro céu, vê se tu acha aí. É um lugar que a Bíblia chama de terceiro céu. O que é o terceiro céu? A Bíblia diz que são 7 céus. Você já leu a Bíblia? Você não viu que a Bíblia nunca fala céu no singular, sempre fala céu no plural? Você já prestou atenção? É sempre céus, 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 mostrando que é mais de um. É mais de um céu. São 7. Segundo a teologia, o primeiro céu é o céu das aves, da atmosfera. O segundo céu é o céu dos astros. Depois do céu dos astros, onde estão os planetas, aí vem o terceiro céu. É a Bíblia que fala isso. O Paulo falou que ele conheceu um homem que foi no terceiro céu. Foi ele mesmo. Aí depois do terceiro céu, que é onde a gente fica depois que a gente parte dessa para aquela outra fase, tem ainda 4 céus. O último céu, o 7º céu, que a teologia diz que é a morada de Deus. Agora, onde é esse 7º céu? A gente não tem noção. Você não tem noção nenhuma para poder acompanhar a questão relacionada com a existência do universo. O que é que você entende do universo? Nada. A gente não sabe nada. A gente sabe que a gente vive aqui na Terra. Não é verdade? Um planeta que é pequeno, muito pequeno, no meio de milhões de estrelas. A gente fica nesse rodando o tempo todo na Terra, e ela fica dando a volta em torno do Sol a mais de 1000 km por hora, vai rodando em torno do Sol, e a gente está aqui dentro rodando, só que a gente não tem nem noção dessa rotação, né? Ela roda e é rodando de tudo quanto é jeito. Ela roda em torno do Sol e ainda roda no seu eixo, e a gente está aqui dentro. Ela dá essa volta, cada vez que ela completa uma volta em torno do Sol, a gente faz uma festa, porque é a virada de ano, quando ela completa essa volta. E a nossa vida se resume no momento a isso. A gente vive aqui. Agora, o que é que a gente sabe, além de tudo isso? A gente não sabe nada. A gente ouve tanta coisa, né? Que acontece com respeito ao universo e tal, mas a gente não sabe nada sobre o mundo
Existe uma outra regra, uma outra lei de existência que está totalmente fora daquilo que nós entendemos. A física diz que o tempo lá fora é o tempo diferente daqui. A gente tem um tempo aqui, mas se você fizer uma viagem espacial, diz a física, se você pensa que passou um ano aqui, quando você volta, já passou 100 anos, porque o tempo funciona diferente. E é uma confusão que mexe com a cabeça da gente, o que prova que nós não temos controle com respeito a essas questões. E a Bíblia diz, por exemplo, que existe o terceiro céu, que é onde está o paraíso. Está aí, ó. Esse é o gráfico, está ali, terceiro céu, paraíso. Aí vai explicando sobre a existência desses céus. Tem o quarto e o quinto, a gente não sabe o que é. Não sabe quais são esses céus. Mas o certo é que a vida é isso, o universo é imenso e a gente não conhece nada sobre ele. E a Bíblia diz, e Jesus quer, que venhamos então ir para o terceiro céu quando a gente passar dessa fase que a gente vai passar, que é essa fase que nós estamos da vida, a nossa segunda fase. A primeira fase nós vivemos na barriga da nossa mãe, a gente ficou lá no máximo 9 meses, a gente ficou super acostumado de viver lá. Só que a natureza diz, está na hora de passar para a segunda fase, a gente nem quer vir. A natureza empurra a gente já vem para cá, chega aqui desconfiado, chorando. Todos nós chegamos chorando nessa segunda fase aqui. A gente vai se adaptar a essa vida aqui. Lá na barriga da mãe da gente, a gente não precisa, o pulmão da gente é fechado, a gente não precisa de pulmão para respirar. Mas quando a gente chega aqui, a ciência diz que o nosso pulmão abre. Deve doer, eu não lembro, mas deve doer. Aí o ar entra. Quando o ar entra, você começa a viver aqui. Aí você vai tendo o quê? Vai tendo afinidade com esse mundo que você está agora. A gente está tudo acostumado a viver essa segunda fase aqui. Mas vai chegar a hora que a natureza vai dizer, está na hora de passar para a terceira. A gente não quer, é difícil. Assim como a gente não queria sair da primeira para a segunda, para sair da segunda para a terceira, a gente não conhece nada, como a gente não conhecia quando veio para cá. Mas a gente vai ter que passar, gente. Não é fácil, não tem como escapar. Quando chega a hora, pode ter UTI no ar, pode ter não sei o quê, pode ter o menor plano de saúde, não vai, tem que ir. Não tem como ficar. Você não tem como enganar a morte. Ela chega e vem e pega você ainda que você tente escapulir dela. Uma vez me contaram uma piada que eu achei interessante, que chegou uma hora que ele tinha muito medo de morrer. Aí a morte avisou ele, ó, daqui a 3 semanas eu te apanho para a gente ir para lá. Ele disse, rapaz, não deu. Ele pegou, tentou ludibriar a morte. Ele ficou no meio dos amigos, raspou a cabeça todinha, ficou bem raspadinha a cabeça dele, pelado, para poder despistar, né? Aí a morte chegou no dia, ele estava no meio da turma dele lá, e a morte chegou, vocês não viram o fulano? E o fulano lá no meio, ó, ninguém viu não aqui. Sumiu. Não, mas eu acertei com ele que eu vinha buscar ele. E ele todo careca lá, escondido. Olha, ninguém sabe para onde ele foi, não. A morte, puxa vida, essa viagem eu não vou perder. Como não dá para perder a viagem, eu vou levar esse careca aí mesmo. E era o cara. A piada tenta dizer que não tem como fugir. Vocês estão entendendo? Na hora de fugir, não tem como. Você não tem como fugir disso aí. Então, baseado nessa impossibilidade de fugir, foi que Jesus Cristo veio para te dar a vida eterna. Diga a glória a Deus. Isso. Para que você entre bem nessa terceira fase das nossas vidas, que vai chegar para todos nós. Às vezes chega de uma maneira assim que você nem esperava. Eu tinha um amigo que era atleta, acho que o pessoal, ele vinha aqui na igreja, era um camarada agitado, era um camarada que chegava comigo e dizia para mim, rapaz, tem que correr, tem que fazer, baixar um pouquinho essa barriguinha, eu não conseguia ainda. Ele me incentivava tudo. Quando chegou a Covid um dia, eu tenho até hoje no meu telefone, ele dizendo, pastor Paulo, eu estou infectado, estou com Covid, ore por mim. Ele só disse para mim, ore por mim que eu vou para o hospital. Aí eu ligava, não conseguia entender, não achei mais a resposta dele. O nome dele era Paulo também. Quando 2 dias depois, alguém me telefona dizendo, o Paulo faleceu.
E eu nunca podia imaginar. Eu achei que era mais fácil eu ir do que ele. Eu tive 3 vezes. E eu consegui dar uma enganada nela legal, porque foi 3 vezes. 3 vezes. E ele foi embora. Eu nem imaginava que ele ia, gente. Porque ele era forte, ele era atleta, ele era... Vocês estão entendendo? Foi porque tinha que ir mesmo. Vocês estão entendendo? Eu conheci pessoas que era para ir, que não foram. A minha esposa, cheia de comorbidades, o médico chegou e disse: vocês têm Pax União. Ele até parecia que, acho que ele queria vender para a gente, porque ele veio falar para minha filha assim, sentia. Aí minha filha disse: temos sim. Olha, então arrumem tudo que amanhã dificilmente ela amanhece. Ela está com 80% do pulmão comprometido e tem um outro problema, o médico falou. Ela está com duas bactérias irreversíveis, que não recua, já tentamos de tudo. Ela na UTI, tentando de tudo, não tem como reverter isso aí. A gente não sabe mais o que fazer, então é melhor avisar logo a família, Aí a minha filha, quando ele falou para a minha filha, não, Jesus ainda não deu a última palavra para isso. Ela me telefonou, eu fiquei abalada. Ela disse: não, pai, ela passou fé para mim. Jesus ainda não disse que não, falou para mim assim. Foi lá na igreja, chamou um monte de irmão, vamos orar, vamos orar. Foi um monte de irmã lá para a porta do hospital ali, como é o nome do hospital? Do São Domingo. Foram lá orar, né? Às vezes tem coisas que parecem loucura. Eu nem fui, porque eu não tinha coragem de ir, mas eu estava no quarto trancado, chorando o tempo todo, e eu me lembro que eu não podia nem olhar, que eu tinha mais de 60 anos, não deixava entrar, eu estava desesperado. Eu comecei a orar em casa, e o pessoal: nós vamos tudo para lá, e foram para lá, e na frente do São Domingo, do outro lado da rua, eles oravam e levantavam a mão e diziam: Jesus, olha, não deixa a tua serva aí agora e tal, para dar mais uns anos de vida para ela, e orar. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, o médico chegou lá para poder ler lá o coisa lá, no coisa que ele olhou e disse: eita, o que foi que aconteceu? Aí a minha filha perguntou: por quê, doutor? A sua mãe melhorou 40% de ontem para hoje. Irmãos, cheia de comorbidade. Artrite reumatoide, juntamente com diabetes, mas um bocado de coisa. Está lá em casa, esperando fazer uma cirurgia. Vocês estão entendendo? É assim. Quem determina é o poderoso. Diga glória a Deus. Agora, o importante dentro desse contexto todo é estar preparado, porque o seu dia vai chegar. E para você estar preparado para viver aquilo que Jesus falou, que se chama vida eterna, só é possível com Ele, com Jesus. Eu vim, disse Ele, para que tenham vida, e vida em abundância. Quando Ele fala vida em abundância, é vida no sentido mais profundo da palavra. Aquilo que Ele falou lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, você pode ter inúmeras propostas, porque propostas é o que não falta. Proposta religiosa, proposta de deuses, proposta disso, proposta daquilo, para tentar te fazer viver a outra vida que nós vamos passar para ela e estamos esperando. Mas nenhuma dessas pessoas que apresenta algum tipo de proposta, Confúcio, não pode falar a religião dos outros, qualquer outra religião que tem proposta, sabe o que acontece? Nenhuma delas tem um Salvador que tenha morrido para pagar um preço por você, para te dar determinados direitos. Não tem um Salvador que tenha feito isso, que tenha morrido por você, e para comprovar que a vida eterna existe, que a morte realmente não é o final, Ele ressuscitou para dizer para você que se você caminhar com Ele, você vai ressuscitar também. Vocês estão entendendo? É aquilo, encerrando, que diz a palavra de Deus. Ele assinou um testamento, dando direito para você. Por isso que existe um testamento. Testamento só tem valor quando o testador morre. Quem assinou o testamento foi ele. Para o testamento poder ter valor, ele morreu como o testador precisa morrer. Por esta razão que ele morreu. Então, nesta noite, saiba disso. Mais do que
bênção de libertação, mais do que nos ajudar nas nossas dificuldades, mais do que nos socorrer em nossas aflições, mais do que tudo isso, Jesus é o Salvador, é o único alguém que pode salvar você, e você vai perceber a importância disso quando você tiver que passar para o outro lado. Amém? Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé nos nossos lugares.